Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre por que a guerra, um ensaio epistolar decorrente de troca de correspondências entre os pensadores Sigmund Freud e Albert Einstein, que aconteceu em 1932, onde se fazia um esforço intelectual, né, para buscar promover um debate onde se discutisse a possibilidade de se acabar com as guerras na história da humanidade. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam o obséquio de se inscrever no nosso canal, de curtir nossos vídeos. E se tiver alguma alma caridosa que quiser fazer uma doação econômica para o canal, mandar um super, a gente também ficará muito feliz. Pois bem, qual é o contexto dessa troca de correspondências, né? Então, nós tivemos, na primeira metade do século XX, principalmente na Europa, a Primeira Grande Guerra, que gerou um trauma terrível na sociedade europeia e também no mundo de maneira geral. Assim que a guerra acabou, foi criada, né, a Liga das Nações, que seria uma entidade supranacional, nos termos da ONU, né, ela é uma antecessora da ONU, na verdade, né, uma proto-ONU, podemos dizer assim. E dentre os objetivos dessa ONU, dessa entidade da Liga das Nações, era promover a paz, né? Então, através do Instituto de Cooperação Intelectual, a Liga das Nações propõe a Albert Einstein, que é um pensador já consagrado, um físico já consagrado, na verdade, muito famoso, que convidasse algum intelectual da sua escolha para que juntos eles debatessem, né, questões relevantes. E no caso, por que a guerra? Né? Por que a guerra ainda persiste na história da humanidade? Em 1927, o Einstein havia conhecido, né, pessoalmente o Freud, eles conversaram, tiveram o primeiro contato, e Einstein passou a considerar muito a capacidade intelectual do Freud sobre assuntos da psicologia humana, então resolve estender o convite do debate para o Freud. Então, primeiro, o Einstein ele manda uma correspondência, né, em 1932 para o Freud, colocando os seus principais argumentos, falando sobre a proposta do debate, e depois Freud responde alguns meses depois, e no ano seguinte, em 33, é publicado essa troca de cartas. Pois bem, nós vamos falar aqui resumidamente dos argumentos de cada pensador, e Einstein ele inicia naturalmente lamentando a natureza da guerra e dizendo se seria possível substituir, né, a violência pelo direito na solução dos conflitos humanos, dos conflitos internacionais. Como seria um esforço de criar uma entidade, né, supranacional, com poder efetivo para tomar decisões, né, através de leis, e essas decisões serem acatadas de maneira integral pelos países do mundo, visto que, no atual contexto, né, que ele escrevia, ele não via essa possibilidade, ou era muito cético a respeito da eficiência dessa hipótese com a Liga das Nações, porque não era uma instituição militarizada. Ou seja, ela precisava da ajuda de terceiros, né? Precisaria da ajuda de terceiros para implementar essas medidas, né? Através do uso da força, caso algum país discordasse, né, da sua implementação. O Einstein admite que o ser humano ele tem uma natureza agressiva, né? Seriam espécies de instintos primitivos que permaneciam ainda presentes na natureza humana, e que, apesar de ele levantar a bola para o Freud, né, já que ele, que era o grande estudioso da psique humana, mas que ele reconhecia que havia essa natureza, e ele entendia que uma das maneiras de se combater esse instinto destrutivo seria através da cultura e da educação, mas não apenas das massas, mas principalmente das elites, considerando que as elites que eram responsáveis pela gestão dos países, né, dos recursos, dos exércitos, inclusive, né, que estavam na vanguarda da humanidade. Então, a formação intelectual e cultural dessas elites eram fundamentais para reverter esse aspecto negativo
da natureza humana, né, que se mostrava presente até naquele atual contexto. E Einstein finaliza sua carta tecendo uma crítica, né, acusando as elites econômicas e políticas do mundo de serem os principais responsáveis pela deflagração e pela fomentação dos conflitos armados em torno do mundo, porque de alguma forma elas ganhavam com isso, que não é segredo para ninguém, né? Sempre existiam certos grupos que lucram com a guerra, sempre lucraram e sempre lucrarão. Mas ele encerra sua correspondência, né? E depois nós temos a resposta de Freud, que agradece muito pelo convite, né? Faz as introduções, as considerações e começa argumentando que na história da humanidade os problemas inicialmente eram resolvidos pela violência. De certa forma ainda são, né? Mas era uma violência nua e crua, onde o mais forte impunha a sua vontade aos mais fracos. Depois, ao longo dos séculos, houve uma transformação, visto que o conhecimento, o poder intelectual passou a fazer diferença, né? O poder técnico e científico, na medida em que esse poder permitiu a criação de armas, e essas armas viabilizaram aos mais fracos que impôssem as suas vontades aos mais fortes. Todavia, para que existam regras, né, que regulem as relações entre os indivíduos, é necessário que as leis sejam criadas e sejam mantidas, né? Elas sejam implementadas efetivamente, inclusive com a perspectiva de punições para aqueles que as infringirem, né? Mas que ele reconhece de toda forma que as leis são o subterfúgio, né? O recurso que os mais fracos têm para se proteger dos mais fortes, não apenas uma questão de regulação social. Ele também discorre sobre a sua teoria dos instintos, né? Que no ser humano você tem duas forças opostas, uma é a pulsão de vida, né? E a outra a pulsão de morte. E essa que ele chama, né, de Eros e Thanatos, né? Que seria uma potência criativa e uma potência autodestrutiva, né? Que visa acelerar o processo natural de autodestruição do ser humano, né? De decadência, mas que a guerra seria a manifestação coletiva dessa pulsão de morte, né? Do Thanatos agindo de maneira geral, né? Então existe uma questão de fato ligada à natureza humana que é muito difícil de combater, porque ela é uma questão primitiva, e quem já leu um pouco sobre a teoria das pulsões sabe que elas simplesmente afloram, né? Então é possível você contê-las através do superego e depois sublimá-las, mas elas não podem ser ignoradas, elas sempre existirão, elas continuarão se manifestando. Freud também reconhece a dificuldade de se criarem, né, instituições supranacionais, né, o que seria hoje o que nós chamamos de ONU, de Unicef, de OMC, OMS, né, instituições que pretendem regular as relações entre os estados, entre as nações, porque todos os países individualmente, eles, na sua maioria, eles defendem aspectos da soberania. Daí eles não querem receber ingerências externas nas suas vontades, né, nas suas gestões. Então, nesse sentido, né, concordando com Einstein, de forma geral, né, mas com um viés um pouco diferente, ele acredita que a questão do nacionalismo é a grande barreira para o desenvolvimento dessas atividades supranacionais, né? Nós vemos hoje em dia claramente, por exemplo, para a ONU, quando se aprova a resolução por intervenção militar, por exemplo, você depende que o país colabore, né? O mesmo em questões mais simples, como o TPI, o Tribunal Penal Internacional, quando ele aprova, né, um mandado de prisão, você depende que um país membro ou outros países membros coloquem, né, executem essa ordem, porque o TPI em si, ele não tem poder. Mas, assim, ele alega que é muito complicado você fazer uma análise geral do espírito da guerra, porque ao longo da história tiveram vários tipos de guerras com naturezas muito distintas. Tiveram guerras apenas expansionistas,
ou tiveram guerras para reivindicar liberdades religiosas, para se libertar dos julgos de tiranos. Então, a guerra, de forma geral, é muito difícil você fazer uma avaliação das guerras, dizer que todas as guerras são injustas, né, ou foram injustas. Algumas guerras são justas e que é uma ilusão você achar que um dia existirá uma espécie de paz geral em que o conflito entre as nações e os indivíduos vão simplesmente desaparecer. O Freud, ele acredita que a melhor forma de você mitigar os efeitos da guerra, né, ou prevenir que os conflitos, né, explodam, né, em grandes proporções, né, que eles se manifestem de forma mais, num volume um pouco menor, né, podemos dizer assim, ocorram menos, seria o desenvolvimento da civilização, porque ele acredita que na medida que você desenvolve a civilização, as instituições e a cultura, você diminui a inclinação para a barbárie, tá certo? Aí o Freud encerra os seus argumentos, né? Como eu disse, depois disso é publicado. É claro que nós trouxemos aqui apenas os argumentos mais importantes, né? Explicitados de maneira geral. Agora, numa análise simplista, é muito fácil você dizer a guerra ela é estúpida, ninguém sabe por que ela ocorre, mas a história da humanidade tem sido a história das guerras. Nós tivemos aí centenas, milhares de eventos ao longo da história, né, que nós temos conhecimento. Hoje nós estamos aqui falando em agosto de 2025, nós temos uma guerra em grande escala na Europa, né, entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia servindo de proxy, né, para o Ocidente. Nós tivemos aí recentemente conflitos entre Israel e Irã, Israel e Hezbollah, e o Iêmen, né, com os palestinos. Temos uma série de guerras civis e conflitos na África e tensões espalhadas pelo mundo inteiro, né? China fazendo exercícios em torno de Taiwan, e questões no Cáucaso e para todo lado. Então, é uma ilusão achar que o ser humano vai perder esse instinto agressivo que ele possui, né? Tudo é conflito. E muitas vezes, quando você não tem o conflito físico, né? Quando você não tem a manifestação física da violência, ela se manifesta no campo simbólico, através dos esportes, por exemplo, da disputa. A maioria dos jogos é sempre procurando obliterar o seu oponente, né? Então sempre existe um conflito, né? E um lado querendo submeter o outro. Então, eu acho que é acertar dizer que o ser humano ele tem inclinação para a violência, né? E essa violência ela desemboca na guerra. Então, quando você convoca lá milhares de soldados para combaterem, bastaria esses soldados simplesmente dizerem não, nós não lutaremos e pronto, né? Não tem guerra dessa forma, mas eles vão do mesmo jeito, né? E muitos são até voluntários. Nós vemos aqui no conflito entre Rússia e Ucrânia vários mercenários do mundo inteiro se apresentando para os dois lados, né? Com desculpa de defender a paz e a justiça. Mas, enfim, não nos veremos devido às guerras, né? Numa perspectiva de médio prazo, pelo menos, né? Até a longo prazo eu acredito que não. Como dizia Platão, só os mortos verão o fim da guerra. Mas bem, nós encerramos por aqui. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem chegado até o final, nós agradecemos muito. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Então, um grande abraço e até a próxima.